Olá, amigos do esporte. O Esporte Rádio TV dessa edição vai falar de sinuca e bilhar. Estou aqui hoje com Carlos Fernandes, que durante muito tempo foi presidente da Federação Sul-Mato-Grossense de Sinuca e hoje é membro da Associação Sul-Mato-Grossense de Sinuca. Quer saber mais? Então fica no vídeo. Senhor Carlos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Esporte Rádio. Lucas. E o senhor gosta bastante de sinuca, né? A gente estava conversando aqui antes. E da onde que veio? De onde que despertou esse interesse? Quando que foi? Alguém te iniciou na sinuca? O interesse veio justamente por causa do meu pai. Meu pai sempre foi um atleta, sempre participou das federações do Rio de Janeiro, principalmente. Só que quando ele vinha para cá, como eu estou aqui desde 83, né? Me formei em Educação Física em 88, aqui na Federal, ele vinha para cá passar uns dias aqui e queria jogar sinuca. E como eu não jogava tão bem assim, ele preferia jogar com outras pessoas, né? E me deixava de lado, né? Eu pensei, não, eu preciso aprender a jogar sinuca para poder jogar de igual para igual com meu pai algum dia. Ele ficou assistindo ele jogar lá toda vez que ele ia. Eu ficava assistindo ele jogar lá no Brasília, Snooker Bar, onde que ele vinha aqui e jogava com o Brasília, que era dono do bar naquela época. E a partir de que momento o senhor viu que tinha jeito para coisa, começou a praticar com mais frequência, viu que gostaria de disputar campeonatos até? Então, a partir disso aí eu comecei a treinar lá com o Brasília, que foi meu professor, né? Nós começamos a disputar alguns campeonatos internos ali e depois disso o Brasília me convidou para a gente ir para um campeonato em Uberlândia. Eu disputei uma terceira força no Campeonato Brasileiro lá em Uberlândia, fiquei em terceiro lugar. O filho dele, que era o Paulinho, que foi junto comigo, a gente participou na semifinal, o Paulinho foi campeão e eu fiquei em terceiro, foi muito bom. Esse foi o jogo que mais marcou a sua vida aí nessa trajetória de sinuca? Com certeza foi o início de todo um processo nessa vida assim com a sinuca, né? Senhor Carlos, e só para o pessoal de casa entender, tem a diferença, existe diferença entre o snooker, o bilhar, a sinuca, o sinucão, a sinuquinha? Quais são as diferenças dessas nomenclaturas? As diferenças, basicamente, são o snooker é um nome, na sinuca é um em inglês, né? Snooker. Mas o snooker oficial que se joga hoje é o snooker com 15 bolas vermelhas, né? Com a mesa de 3,80, uma mesa grande, né? É um outro tipo de padrão de mesa. O mesão que a gente joga aqui, que é a mesa que foi criada para a regra da Ubatuba, a famosa regra Ubatuba, ou a regra brasileira, né? É uma mesa um pouquinho menor e tem a mesinha. O bilhar, na verdade, ele surgiu com o bilhar francês, que era uma mesa de sinuca sem caçapa. Então você jogava só com 3 bolas. O objetivo era usar as tabelas e tocar nas bolas para pontuar. São regras diferentes. A gente pensa, quando pensa em sinuca, muita gente pensa em jogo de bar, jogo de boteco, toma uma cervejinha ali e vai jogar. Existe um certo preconceito também, porque as pessoas não consideram a sinuca como esporte. É mal visto? É um esporte mal visto? Na verdade, as pessoas pouco sabem, né? Elas consideram, elas entendem que a sinuca, como tem na mesinha, essas coisas, como um esporte, como um lazer, como um local, uma mesa para se divertir, para tomar uma cerveja, para sair, para fazer alguma coisa no final de semana. Mas a sinuca é considerada como esporte no Brasil desde 1988, pelo Ministério, uma parte do Ministério que homologou a sinuca como esporte. O senhor que formou em Educação Física na UFMS, teve algum contato com a sinuca? Era ensinado para vocês lá ou o curso de Educação Física ainda era muito conservador nessa época a tratar a sinuca como esporte? O curso de Educação Física nunca falou de sinuca, né? Assim como não falava de vários outros tipos de esporte que existem hoje, né? Como bocha, como outras coisas. O curso de Educação Física, ele pontuava algumas coisas relacionadas a isso. Só mencionava, assim. Mencionava, né? Mas nunca falava, porque as práticas que eram mais desenvolvidas eram as práticas olímpicas, né? Então, voleibol, atletismo, futebol, etc., né? Essa era o objetivo maior da coisa. Hoje já está bem diferente, existem outras modalidades que são inclusas ali, até porque o mercado aumentou muito, né? A demanda aumentou muito para os professores de Educação Física, né? E quando que o senhor decidiu entrar para a federação? Não, quero ser presidente agora, gosto bastante do esporte. Quando que foi esse início na federação? Eu participei num governo que teve aqui na Fundesport, né? E eu fui um dirigente esportivo.
Nessa época, como dirigente esportivo, nós participamos e fizemos vários torneios, vários campeonatos, vários eventos esportivos no estado. Então, depois disso, eu falei assim, adquirindo essa experiência, eu falei assim, como a sinuca está aí precisando ter alguma coisa desse sentido, eu vou ver se eu consigo ativar a federação. Montei uma chapa e fiz a federação funcionar de novo, mas como sempre, só eu como presidente que trabalhava de fato. Né? Algumas pessoas ajudavam, né? A gente tinha alguns parceiros nisso, mas realmente o presidente da federação ou da associação é que atua mesmo, que trabalha. E a federação não é tão nova assim, né? Na década de 80 ela foi criada, né? Exatamente, ela foi criada, se não me falha a memória agora, em 94. Na década de 90. 94. Então, ela desde 94 existe como federação aqui. Na época, inclusive, as pessoas que eram da diretoria, que são meus amigos que praticam a sinuca lá no Brasília, inclusive, eles fizeram tanta coisa para poder entrar na confederação, para se filiar, que a confederação tinha tanta burocracia na época que eles desistiram de se filiar, acabaram com a federação por causa da burocracia que tinha na época com relação à confederação. Agora a federação está inativa aí faz mais de 8 anos, né? Isso. E o senhor criou a associação. Como que foi como que o senhor decidiu, quando decidiu criar a associação? Não, quem criou a associação não foi eu, foi o Mário Maimoni. É um cara que é um apaixonado pela sinuca como eu também, né? E resolveu fazer assim, vamos criar uma associação para que a gente possa se reunir mais, tá atuando, desenvolvendo torneios, campeonatos e tal. E foi esse o objetivo da associação a princípio, né? Tinham outras metas, objetivos que poderiam evoluir a partir disso aí, mas e também, de repente, com o crescimento da associação, até a associação virar a federação, ou seja, essa turma que está na associação poder ir para a federação. Porque a federação já tem bastante tempo, então tem algumas facilidades com relação a banco, recebimento de verbas do governo de estado, da prefeitura, ajuda por causa do tempo de existência, então tudo isso facilitaria para a gente. Pelo que o senhor está falando aí, eu imagino que os fãs de sinuca é um grupo muito seleto ali, um grupo muito unido, né? Que você joga no Brasília, no Bala Busca, que tem outros lugares de jogação. Qual que são as reuniões, quando vocês se reúnem para jogar? Não, ele não é um grupo seleto, né? A gente gosta do esporte, né? Para você ter uma ideia, não existe uma pesquisa de estatísticas correta, mas se tem uma menção mais ou menos que a sinuca é tão praticada quanto o futebol, certo? Porque em todo lugar tem uma mesinha, tem pessoal, um monte de gente joga, está em casa, está num boteco, está num clube, está em algum lugar. Então muita gente joga, mas muita gente não sabe que a sinuca é um esporte. Então usa somente como uma área de lazer ou de brincadeira, né? E quem não joga, vê os outros jogarem. Assim como o senhor começou vendo seu pai, daí aprendeu a jogar. E quanto tempo uma pessoa aprende a jogar sinuca, assim, num nível razoável, considerável? Se você se dedica, vamos dizer aí, a princípio, não como os profissionais que jogam os campeonatos mundiais, aí que eles treinam, né, seriamente, no mínimo 6 horas por dia. Isso bastante. Né? Hoje, para você aprender a jogar sinuca, ter um pouquinho mais de conhecimento, ter um pouquinho mais de habilidade, era interessante você ter pelo menos 2 a 3 horas de prática por dia, para você começar a desenvolver um trabalho e jogar sinuca conforme deve ser jogado. Né? E o taco, a mesa, até a própria bola, faz diferença ou não? Tem muita diferença. Tem muita diferença na tabela das mesas, o tamanho da mesa. Tem mesa de tamanho para nine ball, que é um tamanho diferente. Tem a mesa de sinuca que a gente conhece como o batuba, que é a regra brasileira, e também joga o six heads, que é uma modalidade da regra internacional. Né? Aí tem a mesinha, e tem vários tipos. E para cada tipo de mesa desse, tem um tipo de equipamento diferente para ser utilizado ali. O jogador de sinuca, ele tem um taco como um filho, um irmão, assim? Tem que ter uma intimidade com o taco dele? Com certeza, porque aquilo ali faz parte, porque ele vai se habituando com o peso do taco, o tamanho,
a empunhadura, a pegada, a forma de jogar, de mirar, tudo isso tem treinamento, tem aula, a gente dá curso, dá aula também, a gente pretende fazer um desenvolvimento de escolinha, etc. Tudo isso está dentro do nosso projeto aí. Senhor Carlos, e quantos atletas hoje o senhor tem uma média de quantos atletas participam, praticam sinuca aqui no estado? Olha, oficialmente, vamos dizer assim, pela federação, quando nós fizemos o campeonato estadual aqui, nós chegamos a cadastrar aproximadamente 200 atletas, certo? Mas a pretensão com o andamento da federação na época, se a coisa fluísse de outra forma, já tivesse mais apoio, mais gente trabalhando, nós com certeza hoje estaríamos aí com no mínimo 1.000, 2.000 atletas aí, como a Federação de São Paulo, que tem 5.000 cadastrados. Isso não quer dizer que eles estejam atuantes, né? Mas são pessoas que hoje a gente sabe que gostam da sinuca e gostaria de estar participando de alguns eventos aí e poderiam estar cadastrados ou registrados como atletas na federação. E tem atletas de destaque aqui no estado que o senhor pode mencionar aí? Tem vários, né? Tem vários. Aqui o principal deles atualmente ainda é o Lúcio, né? O Lúcio Montelo, mas tem o Brasília, tem o Camapuã, tem algumas pessoas aí, uma pessoa que não joga mais, mas sempre foi um bom taco, o Rolim. Aí tem o Léo Anache, que joga lá no Brasília, que é um taco fortíssimo. O Maurício, filho do Nasser. Então tem alguns tacos muito bons aí que pode dar muito trabalho para muita gente. Já deram trabalho a nível nacional, assim? Sim. Participaram de campeonatos nacionais, né? Um evento que eu fiz, que eu levei esses atletas em 2009 em Curitiba. O Lúcio ficou entre os 8, o Chido ficou entre os 8, o Léo saiu entre os 16. Mas, assim, de uma avaliação muito positiva da gente que está fora totalmente do mercado desse tipo de trabalho, eles fizeram uma apresentação maravilhosa. Eu fui lá como dirigente na época, eu não participei, né? Mas ficou só na vontade. Fiquei na vontade. A nossa atleta, eu levei um atleta feminino também, que é a Fernanda, ela também participou, ela também tinha um número menor de atletas de participação do feminino, mas ela também ficou entre as 8, mas só que ela teve um problema, infelizmente, naquele momento lá, ela teve um problema, o pai dela teve um problema sério e ela acabou se desligando um pouco do jogo, do campeonato, né? Ficou preocupada com o pai. Já que o senhor entrou nessa questão, muitas mulheres praticam sinuca atualmente no Brasil? É uma realidade? É uma realidade. Nós temos uma menina, me fugiu o nome dela agora, ela tem 11, 12 anos, mas é uma fera. Uma fera. A menina está batendo bolão, está disputando os campeonatos mundiais aí, no mesão. Tem várias atletas de nome no Brasil aí, mas sempre quando há campeonatos, né, de característica brasileiro, a participação ainda é pequena, né? Então vão lá 16 mulheres, 16, o feminino é pequeno, né? Então o número de participação, mas são pessoas que estão aí jogando, participando e dentro dessa área, assim, aqui no estado, por exemplo, você vai nos bares aí, nos clubes, sempre tem mulheres brincando, jogando, mas como lazer, né? Mas se quiser desenvolver, tem muito futuro, você vê que tem postura para jogar e dá para fazer um bom trabalho, se quiser. O senhor falou que em 2009 levou esses atletas para o brasileiro e quais eram as dificuldades, né, naquela época da federação para conseguir verba, tanto da FUNESP, Fundesporte, apresentar um projeto? Era difícil o repasse de verba? Sempre foi, né? Sempre foi difícil. Nessa época nós conseguimos aí reunir as pessoas, fizemos alguns livros ouro,
né? E aí fomos na Funda Esporte, eles conseguiram umas passagens para a gente, conseguiram mais algumas coisas, mas a nível assim, dinheiro, realmente a gente conseguiu pouco. Então a gente conseguiu ajudas, né? Apoio de algumas pessoas que são amantes da sinuca e gostam e que auxiliaram a gente para fazer essas viagens aí. Senhor Carlos, e no Brasil, dá para o atleta viver da sinuca ou não? Ele tem que ter um trabalho à parte? Dá para viver. É uma coisa que eu sinto muito quando eu vejo o Lúcio por aqui jogando, né, nos campeonatinhos do final de semana, mas que ele gosta muito, que ele é um amante da sinuca, né? Mas o Lúcio é um atleta que teria capacidade hoje de estar vivendo a sinuca fora do Brasil, disputando campeonatos mundiais assim e jogando muito, como tem vários nomes do brasileiro, né, como o Igor, né, como o Ítalo, que são as referências hoje do Brasil que estão sempre disputando, e outros atletas de nome no Brasil que sempre jogaram, como o Noel do Paraná, o Jota, o Miguelzinho. Nossa, se for falar os mais antigos, o Rui Chapéu, Carne Frita, se for falar dessas pessoas aí, você tem uma história longa com esse o pessoal, era muito bom, jogava muito. Mesmo que a sinuca não é um esporte genuinamente brasileiro, né? Aqui o brasileiro, digamos que é apaixonado pela sinuca. Uhum. Qual que é a avaliação que o senhor faz do Brasil em relação aos outros países no cenário mundial? A avaliação que a gente faz é que, infelizmente, nós estamos muito atrás em tudo, né? Porque o Brasil é o único país do mundo em que joga um tipo de jogo, por exemplo, com a regra Ubatuba. O Brasil é o único país do mundo que compra uma bola de 54 milímetros, que não existe em lugar nenhum do mundo. Só o Brasil compra essa bola, esse de tamanho. Em todos os países do mundo, as pessoas jogam a regra internacional, que é a regra de 15 bolas com uma bola de 52 milímetros, ou a regra de 15 bolas, que é outra, que é de 56. E tem outros tamanhos, dependendo da... né? Mas 54 milímetros não existe em lugar nenhum do mundo. Só no Brasil que tem, e fizeram bola só para o Brasil. Esse é um ponto positivo, né? Que o Brasil deixou a marca dele no esporte. Deixou, mas esse tipo de esporte nenhum lugar do mundo se pratica. Sim, entendeu? Não é então, compatível com... Não é compatível com as regras que se jogam lá. Então, essas pessoas, por que jogam essa regra? Porque gostam? Eu acho válido, né? Mas se é um esporte que querem desenvolver alguma coisa, tem que fazer como o Igor, como o Ito, tem que estar praticando aquela regra que é disputar os campeonatos mundiais, senão ele não vai participar de nada. Quais são os sonhos do senhor aí? Quais são as projeções futuras? O que o senhor almeja para a sinuca em Mato Grosso do Sul? Como dirigente, voltar à federação ativa? Quais são os planos do senhor? O sonho de nós, amantes da sinuca, do esporte, é fazer com que realmente essa modalidade ela venha crescer de uma forma que organizadamente as pessoas possam praticar seu esporte favorito, possam querer desenvolver, alguma pessoa, algum menino que tenha vontade de desenvolver ali, possa desenvolver como atleta, ganhar incentivos para poder participar de campeonatos estaduais, brasileiros, internacionais, porque nós temos muitas pessoas capazes aqui no estado, pessoas que podem realmente fazer a diferença. A gente tem um amigo nosso, o menino Thales, com 13 anos, que joga muito. Dá show já. 13 anos, joga muito. Mas qual é a dificuldade dele? Onde que ele vai jogar aqui? Qual é o campeonato que ele vai disputar? Para ele disputar um campeonato nessas regras, ele tem que sair daqui e tem que disputar por Brasília, por São Paulo, por Rio, tem que ir para outro estado para disputar. Porque, infelizmente, essa é o que nós queremos fazer, ativar a federação para que esses meninos possam nos ajudar, inclusive, a registrar outros meninos para poder vir jogar. Né? Essa é a vantagem. Muito obrigado, senhor Carlos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu fico por aqui. Estive hoje com Carlos Fernando, jogador de sinuca e membro da Associação Sul-Mato Grossense de Sinuca. Muito obrigado e até a próxima.